Eu tenho minhas críticas contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que ao colocar a tornozeleira no Bolsonaro, o Alexandre de Moraes abriu um risco muito grande pro Bolsonaro fugir mesmo de tornozeleira. Se um carro de embaixada vai dentro do estacionamento do condomínio do Bolsonaro e o Bolsonaro entra ali num carro de embaixada, o Brasil não tem autoridade mais para tirar o Bolsonaro desse carro de embaixada. Ele entra dentro da embaixada dos Estados Unidos e tá aí formada a confusão. Mas as pessoas que acham que o Alexandre de Moraes ele tem qualquer tipo de intenção pessoal em só punir o Bolsonaro, olha o que o Alexandre de Moraes fez, como é uma coisa gigante. Ele colocou em risco a prisão do Bolsonaro, que para muitas pessoas é o objetivo dele, porque o Bolsonaro fora da cadeia, ele está nos dando essa oportunidade de vermos quem Bolsonaro verdadeiramente é. Por causa do Bolsonaro fora da cadeia e o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, hoje nós temos a conscientização do agro de que o Bolsonaro nunca foi a favor do agro, ele sempre quis o poder. No momento em que a família Bolsonaro tinha que se manifestar contra o tarifaço, porque ele cai sobre o agro, a família Bolsonaro comemorou. E continua lá o Eduardo Bolsonaro tentando de todas as formas apoiar o tarifaço, apoiar o Trump por anistia irrestrita. Então nem aí para os prejuízos que o agro está tomando. Dentro dessa brincadeira, o Brasil começa uma investigação e aí o Brasil descobre que o Eduardo Bolsonaro, palavras dele, o Figueiredo, essas pessoas sabiam da questão do tarifaço e 75 minutos antes do tarifaço ser anunciado, nós tivemos uma movimentação de mais de 4 bilhões, parece que 6,8 bilhões de dólares naquele momento. Pessoas compraram o dólar, o Trump fez o anúncio do tarifaço, o dólar disparou e nós tivemos a venda do mesmo volume de dólares no momento em que ele chegou ali no ápice, no valor mais alto. Estou falando com vocês, gente, de 6,5 bilhões de dólares em especulação por parte de pessoas que sabiam que o Trump ia anunciar o tarifaço. Hoje o brasileiro, ele não tem dúvidas que essas pessoas que apostaram contra o real são as pessoas ligadas ao bolsonarismo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que confessou que tinha essa informação privilegiada. No meio de toda essa confusão que está acontecendo agora, o Alexandre de Moraes, mantendo o Bolsonaro fora da cadeia, ele deu ainda a oportunidade para o brasileiro aprender que os Estados Unidos não são parceiros, eles querem explorar o Brasil. Essa informação que a gente tentava dar antes e as pessoas diziam que eram teorias da conspiração, ela foi dada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. No meio de toda essa brincadeira, o agro brasileiro está aprendendo como vender os seus produtos para outros países. Então eu tenho uma crítica com o Alexandre de Moraes. Bolsonaro devia estar preso há muito tempo, mas ao mesmo tempo, eu posso dizer que a decisão do Alexandre de Moraes de ter deixado o Bolsonaro deixado o Bolsonaro solto para fazer todas essas merdas, depois ter deixado o Bolsonaro agora com tornozeleira fora da cadeia para ninguém falar que ele está se tornando um Marte, eu posso dizer que a estratégia dele está errada? Se o Bolsonaro está nesse momento de tornozeleira, ele está um Bolsonaro humilhado, de joelhos para o sistema que ele falou que ele ia derrubar. Se o Bolsonaro tivesse sido preso, os bolsonaristas estariam dizendo que o Bolsonaro foi preso injustamente e que não era necessário prender o Bolsonaro e que não existiriam provas contra o Bolsonaro. Só desde o início do processo até agora, o Bolsonaro e a família Bolsonaro já cometeram crimes suficientes para colocarem eles na cadeia por mais de 100 anos, sem contar os crimes anteriores, que são os que estão sendo investigados agora. Então eu preciso admitir que o Alexandre de Moraes não prendeu o Bolsonaro até agora, deixou a gente nessa ânsia, nesse desespero sobre a possibilidade do Bolsonaro fugir, mas ao mesmo tempo ele entregou para a sociedade brasileira informações importantíssimas que talvez jamais a gente conseguiria mostrar para a sociedade brasileira. Quando a gente falava que os Estados Unidos não eram parceiros, eles nos chamavam de esquerdopatas e comunistas. Agora que o Trump falou que os Estados Unidos são inimigos, fica mais difícil para o povo falar que nós somos os esquerdopatas e comunistas. Compartilhe esse vídeo porque esse vídeo precisa chegar até o bolsonarista e principalmente esse vídeo precisa chegar até as pessoas que acreditam mesmo que o Alexandre de Moraes ele está demorando prender o Bolsonaro e por isso a gente está no prejuízo. A gente não está no prejuízo.